irmão Merlano Maia. Temos Clóvis também, que vai fazer uma das preces, e vamos convidar o irmão Toscano para fazer também a outra prece. Ele já está convidado a participar conosco aqui da mesa, tá certo? E, aproveitando que ele já está em pé, vamos convidá-lo para fazer a prece inicial. Meus irmãos, boa noite. Disse o poeta Merlano Maia recentemente: o homem que nessa vida distancia-se de Deus tem um buraco no peito. São vãos os caminhos seus. E seja para onde ele for, o sentimento de dor de sua alma não sai, pois falta a conexão com o Pai da criação, com o Senhor da criação, que Jesus chamou de Pai. E esse Pai, quem é, meus irmãos? Deus, que é o Pai de todos nós. E olha a grande responsabilidade que assumimos em dizer que somos filhos de Deus, hein? Então vamos trabalhar, vamos fazer a prece inicial, agradecer por esse dia. Feche os olhos, procure meditar sobre Jesus e sobre todos os seus ensinamentos, porque é a Deus que nós vamos nos dirigir agora nessa oração. Senhor Jesus, louvado seja Deus, nosso Pai, de soberana justiça e bondade, que nos dá a cada uma a oportunidade de estarmos outra vez unidos e a fim de estudarmos mais do teu Evangelho. E rogamos nesse instante para que nos conceda a graça de aprendermos nesta noite com nosso irmão Merlano Maia o que diz o teu Evangelho, Senhor, que nos fala do amor, do perdão, da caridade. E nós não aprendemos ainda nada disso, Senhor. Estamos bem distantes, a cada dia distanciando de Ti, Senhor. E queremos nesta noite aprender novamente como estar perto do Pai, como estar perto de Deus constantemente, sem jamais nos afastarmos. Temos a coragem de aprender a amar, a perdoar, a sentir, a compreender, a ouvir e a entender e aprender, Senhor, página do Teu Evangelho e saber aplicar na prática, no dia a dia de nossa vida. E faz-nos, Senhor, com que nesta noite seja essa ocasião propícia para todos nós, na mensagem que nos traz o irmão nessa noite, para aprendermos, para que somos simples aprendizes do Teu Evangelho, Senhor. E que a paz que conseguimos iniciar nesse instante a perpetue em nós para sempre, Senhor. Graças a Deus, assim seja. Assim, meus irmãos, dando continuidade, o tema de hoje, eu acho que todos já conhecem. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Vamos escutar o nosso irmão Merlânio, que vai falar sobre esse tema. Boa noite a quem eu não dei antes, quem não estava aqui na hora da música. Eu vim cantar aqui anteriormente e agora a gente joga nas outras posições, né, Ronald? Joga de fullback até keeper. É uma alegria muito grande estar aqui hoje. E nós só pedimos a misericórdia de Jesus, a misericórdia de Deus. Porque vamos fazer algumas reflexões sobre o Evangelho, que é um livro, é um manual da felicidade para todos nós, deixado há 2000 anos, e que obviamente ainda hoje nos arrastamos sem conseguir vivenciá-lo. Muitos sabem de cor
o Evangelho. As palavras de Jesus ecoam 2000 anos. Quantas reencarnações não tivemos de lá para cá? No entanto, nós ainda não conseguimos introjetar dentro do nosso coração simples, diretas. A exemplo da de hoje, que somente o evangelista João registrou essa passagem muito interessante. E ele coloca no momento em que Jesus estava em Jerusalém. E havia feito muitos milagres, curado muitas pessoas. E ele chama de sinais. E Jesus, como diz anteriormente, ele diz: estando, pois, Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, isso aconteceu exatamente na Páscoa deles, na Páscoa dos judeus, muitos creram em seu nome vendo os sinais que fazia Jesus. No entanto, não confiava neles, porque os conhecia a todos. Nem necessitava que eles informassem a respeito de ninguém, pois a todos conhecia por dentro. Jesus conhecia e nos conhece a todos. E certamente nós também estávamos naqueles dias lá na Palestina. Então, é uma coisa que todos os dias, nós, antes de sair de casa, eu tenho feito esse exercício, é muito salutar, e a gente lê um pouco do Evangelho, não precisa muito entender um dos casozinhos que tem ali, uma parábola, uma coisa, para reflexionar o dia inteiro, para ter um material para fazer reflexão, para que a gente seja melhor no trânsito, mais tranquilo. Então, João diz: havia naquele tempo um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, e vai traçar a história toda. Nicodemos era um dos homens, um dos líderes judeus. Era como se fosse no Brasil um ministro do governo federal, um homem de muita importância entre eles, completamente 70 de idade. E quando os judeus completam 70 anos, é do costume deles fazer uma reflexão. Muitos se distanciam, vão meditar em lugares ermos, como deserto. Na época, se procurava o deserto, para ver o que tinha construído, fazer daqueles 70 anos que Deus, que Jeová, Javé, dado a ele. E Nicodemos, naquela noite que completa 70 anos, à noite, ele bota uma capa, porque ia Nédrio, muito importante para descer até a prole. Esse é o proletariado. Podemos no escuro e Jesus sabe faz que reconhece Jesus 32 anos, ele ainda o ele rebaixando a confusão, que ele vira que não tinha construído nada, só tinha visto as coisas materiais, as pompas, o orgulho, e não tinha deixado nada, nem filhos Nicodemos tinha deixado. Então, era uma árvore estéril, seca, e vai à procura de Jesus. Jesus se vira para ele e diz, simples e direto:
em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Aquele homem tinha amealhado só coisas materiais por 70 anos. Como? Ostentando a pompa de juiz, ver o reino dos céus, sabendo que a morte estava esperando a qualquer momento, porque já era uma vida longa para a época, 70 anos. Havia muitas guerras, muitas coisas, e se morria. A média de vida daquele povo era em torno de 28 anos de idade. Uma média. Então chegar a 70 anos já era muita coisa. Nicodemos não entende, fica atordoado. E diz: como? Porventura poderá um homem velho como eu voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus é específico, diz: em verdade vos digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires do que eu disse, é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. Replicou Nicodemos: como pode isso acontecer? Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? Em verdade te digo, não dizemos o que sabemos. Aliás, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se não acreditas quanto te falo das coisas terrestres, como acreditarás quando eu te falo das coisas do céu? Porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés exaltou a serpente no deserto, assim é preciso que o Filho do Homem seja exaltado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus faz uma alusão muito simples para quem vive aqui. Todos nós sabemos que a morte é uma certeza absoluta, não há como tergiversar. A gente não pode negociar com a morte, né? Tem até aqueles casos, conta inclusive um caso, para ilustrar essa questão da morte, que um homem recebeu o comunicado da morte, um telegramazinho da morte. E aí, quando ele chegou em casa, ele abriu o telegrama com a mulher, casado de novo, tinha casado fazia 10 dias, estava nas núpcias. A morte, quando vinha, ela sempre mandava, nesse lugar, ela mandava o envelope dizendo que tinha aquele compromisso, que no outro dia de tal hora ela vinha pegar ele e tal. Mas também dizia que se ela chegasse e não encontrasse aquele caboclo, ela dava mais 10 anos de vida para ele, e voltava de mão abanando, revoltada. Então, isso é tudo verdade, viu? Quando ele recebeu, começou a chorar: vou morrer amanhã, minha filha. Ela disse: calma, mulher. Calma, meu filho, você não vai morrer amanhã. Me dê aí o envelope. Aí ela foi lá no envelope, foi na chaleira, botou vapor quente, colou bem direito o envelope, botou lá em cima dele. Disse: quando a morte chegar, você... Aí ela disse: não é, isso é um absurdo, como é que você me diz um negócio desse que ele não sabia? Eu não sabia, não. Aí ela acredita, mas ela saiu revoltada. E ele foi, ele entrou no
mandou raspar a cabeça, ficou irreconhecível, era barbudo, tirou barba, e ficou pinotando lá no carnaval. Aí a morte estava passando dos limites de raiva. Quando foi, olhou assim no aquele carnaval, ela disse: mas rapaz, eu voltar de mão a banana, isso aqui é um negócio triste. Já que eu não peguei o cabeludo, eu vou levar esse pelado mesmo. Pegou no careca. Isso mostra que não há como fugir da morte. Seja cabeludo ou pelado, você não tem como enganar a morte. E nós temos isso como certeza absoluta. Todos nós vamos desencarnar. Pode ser daqui a 1 hora, pode ser daqui a dias, pode ser daqui a anos. Uns mais cedo do que outros. Mas isso é uma certeza absoluta. E é engraçado, porque intuitivamente nós sabemos que nós não morremos. Morre o corpo perecível, mas o espírito é imortal. Ele continua vivo, continua singrando seus caminhos da evolução, que é muito importante. Então Jesus deixa isso bem claro quando ele fala para Nicodemos: o que é carne, nascer da carne é nascer no corpo físico. Quando ele fala aquela alusão à água, ele está falando do útero materno, que nós viemos da água, que é no útero, nós ficamos dentro de uma bolsa d'água, crescendo, desenvolvendo as células. É perfeito. Ainda hoje eu olho uma mulher grávida e eu fico assim, eu paro diante de uma mulher grávida. Primeiro porque ela fica mais bonita, a mulher fica linda quando ela está grávida. E depois porque ali dentro está se processando uma indústria celestial. A mulher traz em si uma fábrica de Deus. O crescer e multiplicai-vos, que está lá no início, jamais teria acontecido com a mulher. Então a mulher, ela traz em si, ela guarda, ela é uma depositária fiel do amor divino. E ali vem aquele ser que vai ter independência. Não parece com o pai, pode até fisicamente parecer, porque o material é do pai e da mãe, mas não é um espírito independente. Veio em grupo familiar, porque é mais fácil da gente evoluir nascendo na família. Conhece? Nós nos conhecemos, então é mais fácil, a gente fica mais à vontade para poder assumir a verdade que nós somos. Mas somos diferentes. Deus não para de criar, e todos os seres que chegam na terra são únicos, completamente diferentes uns dos outros. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós fomos nós no passado. Então, natural, muitas vezes na família, o indivíduo nasce lá embaixo e diz: olha, o avô dele tinha uma mancha, mesmo no lugar que ele tem. O bisavô dele. E todo mundo, menino, como ele é a cara do avô, ele diz a mesma coisa que o avô, ele gosta do que o avô, ele é músico, ele toca o mesmo instrumento que o avô tocava. É o avô que está ali. É o velho que morreu. Quando ele morre para o corpo material, né, morreu. É um nascimento. O apóstolo Paulo ia dizer o seguinte: morre o corpo material e nasce o corpo espiritual. É o que Jesus disse aqui. Então, quando nós nascemos do Espírito, morremos para o corpo físico. O nosso corpo morre. E nós nascemos espiritualmente falando. É uma coisa impressionante. A maior dificuldade de assumirmos que somos espíritos. Porque esquecemos. Nós tínhamos uma vida comum. Éramos amigos dos nossos amigos. Vivíamos juntos deles. Esquecemos. Que coisa. A gente não se lembra de nada. Não consegue se lembrar. A não ser das noites, quando saímos do corpo. E isso acontece todas as noites. Todas as noites você sai do seu corpo. Você deixa seu corpo dormindo lá. Aquela matéria quase parada. E você sai e vai em busca daquilo que você tem, aonde você tem o tesouro plantado. É Jesus também.
Aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se você gosta da família, você vai estar junto da família. Se você gosta de ajudar o próximo, você vai estar junto de espíritos elevados em hospitais, ajudando, socorrendo, trabalhando. Se você gosta de sexo desvairado, você vai estar nos prostíbulos, no mundo espiritual. Chico Xavier contou que uma vez ele estava psicografando e Emmanuel chegou, isso acontecia muito comumente. Emmanuel chegou e disse: Chico, nós precisamos ir ali. Pegou, saíram, foram no mundo espiritual. Ele disse que conheceram uma cidade erótica, extremamente inferior. Ele chegou na cidade, uma cidade que vivia em carnaval o tempo todo. Os carros alegóricos que passavam na praça eram o formato dos órgãos genitais, masculino e feminino, e as pessoas lá, aquela promiscuidade sem limites. E os diretores dessa cidade espiritual, das trevas, era um espírito que era muito inferior, mas muito poderoso em hipnose. Ele hipnotizava as pessoas. Aquele vivia tudo numa hipnose gerada em torno do sexo. E Emmanuel disse: eles todos vão renascer. Isso foi nos anos, me parece que é 1947. Eles vão renascer. Todos já receberam o aviso que irão para um corpo de carne. Irão ter uma reencarnação compulsória. A compulsória é sem o espírito querer. O espírito não quer, mas vai na marra. A espiritualidade superior, claro, tem acesso a ele. Ele não vê os espíritos, mas os espíritos estão vendo ele lá. Aí magnetizam, ele adormece, quando ele acorda já é um menino. Já é um menino aqui na Terra. E Emmanuel diz: esses espíritos vão levar para o planeta, é a última possibilidade de reencarnação deles, é a última vez que reencarnarão aqui na Terra. O planeta vai dar uma ajudada e vai impulsioná-los ao progresso. Eles podem mudar de vida quando chegarem na Terra, através da dor, através do sofrimento de um familiar seu, de uma coisa. Eles podem mudar de rumo, conhecer uma casa espírita ou algum outro tipo de religião que possam organizá-los. Essa é a última vez. No entanto, eles levarão para a Terra todas essas viciações. Isso está no livro Lições de Sabedoria, de doutora Marlene Nobre. Tem até aqui na casa esse livro. Tem uma foto de Chico bem grande, rosto de Chico. E Dona Marlene conta isso, que teve essa conversa com Chico. E Chico informou: eles estão vindo para a Terra. Quando foi em 1962, Dona Marlene Nobre, na repartição dela, que ela trabalha em São Paulo, na área de saúde, lá no Ministério da Saúde, sei lá. E um colega dela, em 62, tinha viajado para Luxemburgo, na Holanda. E lá na Holanda, ele tinha visto que as revistas pornográficas de sexo ao vivo, assim, a cores, era vendido nas revistas, no meio da rua, para quem quiser. Aqui no Brasil era até proibido na época, ninguém nem pensava nessa possibilidade. E aí ele comprou, trouxe para mostrar para onde o mundo estava caminhando. Ele é médico também, ele trouxe para mostrar o que o Brasil deveria pensar, eles, como autoridades do Ministério da Saúde, em possibilidades de resolver aquele problema, porque estava vindo, o mundo inteiro já estava começando nisso. Aí ele levou para lá, para a reunião, e mostrando, tirou foto das bancas de revista lá, e mostrando que era vendido em praça pública. E aí, Dona Marlene Nobre disse que quando esse amigo dela, esse médico, falou, ela disse que na hora, ela disse a seguinte frase: meu Deus, eles já estão aqui. E de fato, depois desse tempo veio logo em seguida a Revolução Sexual, e que não foi uma coisa ruim, porque rompeu com uma série de outras coisas que também estava errado, e as rupturas e o crescimento da humanidade. No entanto, esses espíritos chegaram e transformaram isso aqui numa coisa. Você abre a televisão da sua casa, é dentro da sua casa, é na internet. Agora o mundo ficou pequeno. Então a educação que nós temos que ter, tanto nossa como dos nossos filhos, dos nossos familiares,
tem que ser muito mais objetiva e sem hipocrisia. Não tem aquela de dizer que faz e não fuma escondido do filho. Não é isso. Você tem que ser cara a cara com o filho. Se não consegue deixar de fumar e dizer: meu filho, eu sou um viciado nessas condições aqui. O filho não vai ser viciado porque você é viciado, não. Isso pode ficar tranquilo. O meu pai, apesar de um homem justo, correto, uma parede de honestidade, era um exemplo extraordinário, era extremamente mulherengo. Eu tenho vários irmãos, muitos irmãos de outras mulheres. E sou amigo de alguns são irmãos mesmo. A gente mantém uma relação extremamente bonita desde a criança. No entanto, nenhum dos filhos dele é como ele. E a gente sabia, na cidade que a gente morava, dessa cidade, 5 mil habitantes na época, ele tinha 2 mulheres, fora minha mãe. E a gente sabia. A gente nem passava na rua. Ele não dizia que não era para passar não, mas a gente não passava. Existia uma coisa velada assim, a gente tinha era um respeito o negócio. O pai, naquele tempo, era complicado. Eu digo, inclusive lá em casa, olha, eu peguei a pior parte. Porque na época que eu era filho, criança, o que era melhor na minha casa era para meu pai. O melhor pedaço de carne era dele, o lugar melhor era dele, na televisão o melhor lugar era dele para ele assistir. Tudo era o melhor para ele. E aí tem toda uma mudança. Eu vou ser pai. Quando eu assumo ser pai, aí mudou tudo. Agora o melhor é para o filho. O filho é o melhor lugar, o melhor, tudo é os filhos, é o melhor, e você não existe como pai. Aí eu disse, eu peguei a pior parte. Lá eu não era nada, não tinha nada. E aqui eu também continuo sem ter nada, porque agora é a vez dos filhos. Mas é um processo natural de evolução. Os nossos filhos, eu sou muito a favor de você olhar no olho do filho e dizer a verdade a ele. A verdade. Em todos os caminhos, até das minhas fraquezas, das minhas brutalidades e minha animalidade. E eu reconheço a esse. E eles sabem. Nenhum tem aqueles arrobos que às vezes eu tenho. Porque eu aprendi com meu pai. Meu pai era de um jeito. E nós víamos o sofrimento da minha mãe. Não tinha para que ser dessa forma. Minha mãe sofria. E era obsidiada pelo meu pai. Era louca. Se meu pai sorrisse para ela, pronto, ela cantava o dia todinho. Ele bastava rir. Ele risse de manhã para ela, pronto. Ela cantava o dia todinho, ela trabalhava. Eu nunca vi minha mãe dormindo. Quando eu ia dormir, ela estava acordada. Ela costurava. Ela fazia doces, cocadas, que era maravilhosa. Toda a redondeza conhecia. A clientela era farta para esse tipo de coisa que ela fazia. E ela ficava, que a cocada e a costura era para os filhos na escola. Que meu pai era muito largado com essas coisas. Não queria que a gente fosse para o cabo da enxada. E ela dizia, não, meus filhos vão estudar. Ele disse, eu não dou nenhum tostão. Ela disse, eu não quero. E ela fazia cocada, costurava e a gente estudava. E a gente tocava na banda, porque quem tocava na banda, a gente era obrigado a tocar na banda. Ou quem tocava na banda não pagava a mensalidade do colégio. Então todo mundo lá de casa, quando já entrava lá, já estava aprendendo música com 2 anos de idade, já estava com o instrumento na mão. Que era para quando chegar na hora de estudar, não pagar a mensalidade. E lá em casa todos são músicos, todos são ligados à música. E meus filhos também, eu aproveitei a coisa boa também, apesar de agora ter que pagar e pagar caro, eu paguei caro. 2 é formado em violino, o outro está fazendo flauta transversal, toca na orquestra. Merlane Filho termina direito esse ano, agora em dezembro, com 22 anos, e toca vivamente. É uma coisa linda. Maiara é meu tesouro, meu xodó. Maiara é um espírito muito ligado a mim, a 3ª reencarnação junto. E ela liga para mim, painho, quando eu estou viajando, painho, o senhor tomou o remédio? O senhor tomou o remédio, painho? Que eu sou hipertenso, toda creca, diabética, hipertenso. O senhor tomou o remédio, painho? Eu tomei, minha filha, já tomei. Aí ela, toda ligada, painho, por que o senhor não chegou? Vai almoçar hoje? Eu atrasei resolvendo umas coisas aí que eu tinha que resolver. Ela, painho, o senhor não vem almoçar não? Eu digo, vou, meu amor, eu chego já aí. Ela é aquela
mas toca violino, está se formando no próximo ano em administração e tem 20 anos de idade. Então, nós passamos por isso, diante da verdade que a gente fala com os filhos, olhando no olho. E, claro, procurando colocar o evangelho lá em casa é prioridade em tudo. Eu lembro quando a gente tinha algum arranca-rabo, né, que o marido tem com a mulher, e eu tinha também lá em casa. Agora não, diminuiu mais. Raquel está viajando muito, né, não tem muito tempo. Mas aí a gente chegava no impasse. O casal no impasse. Aí a gente dizia, então vamos para o evangelho. Aí a gente ia para o evangelho, sentava os dois, abria o evangelho, e aí vinha o norte para a nossa vida. Porque nós reencarnamos muitas vezes, e é normal o espírito passar 10 encarnações sem estacionado. Aí é onde vem a dor, e ele passa pelo processo da dor. E nós temos visto isso. Eu tenho um trabalho no Hospital do Câncer, e eu vejo pessoas que têm câncer e não muda. Vem a dor e ele não se modifica, e vem outra vez, outra encarnação, ele está estacionário, até chegar um determinado momento que ele dá um salto, numa encarnação só, ele dá um salto, chama-se de salto quântico. Ele dá um salto quântico e se modifica de tal forma que ele é iluminado naquela encarnação única. Isso também acontece. Mas nós não precisamos passar pela dor. Nós já tivemos o chamado do amor, Cristo já nos chamou. Simples. É impossível chegar à perfeição no encarnação. Que nós temos que reencarnar, temos que nascer, temos que morrer, temos que ser, temos que remorrer, temos que progredir continuamente. Assim é a história da humanidade. Porque nós temos que descobrir uma coisa simples. E Jesus diz assim, ele deixa só um mandamento, né, o Cristo, ele diz, se me amai, aliás, ele diz, um mandamento vos deixo, um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas não é um amor qualquer. E ele conclui, como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? As pessoas costumam dizer, sangue de Cristo tem poder. Eu rio disso. Deus é fiel, né? Os carros, Deus é fiel. Como se Deus fosse um cachorro, que era bem fiel do seu. Chega. Vem cá, lambri. Lá no interior, o nome de cachorro é nome de peixe. É baleia, tubarão, é nome de peixe. Aí, o indivíduo acha que Deus, quem tem que ser fiel é o homem. Ora, Deus é amor, é o Criador, é o provedor. Profundamente. Amanhece o dia e nós começamos a ouvir Deus através dos pássaros. Nem o sol não chegou ainda está escuro. E os pássaros começam. Lá em casa tem 2 árvores grandes lá, vizinho, na casa vizinha. E eu fico escutando aquele chiurear dos pássaros. Os pássaros agradecendo a Deus aquele momento, a alegria, porque os dias estão raiando. Uma sabedoria sem par. Basta ter ouvidos de ouvir. Mas aí vem a alvorada. Aquele carro de luzes que vem sendo trazido pelo sol. E vem invadindo todos os lugares. E vem queimando os miasmas. Porque da parte espiritual é que é interessante o amanhecer. O sol queima os miasmas, os fluidos deletérios que ficam na terra. Aquela chegada do sol vem trazendo a alegria a você. E você acorda já logo cedo pensando nisso. A pressão de Deus está em todas as coisas. Numa flor, você já vira a delicadeza, a perfeição de uma flor, a estética. Deus é um artista. O belo. Inclusive Emmanuel diz que nós não só temos que amar, nós temos também que aprender o belo, porque é o amor e a beleza que faz parte da evolução do espírito. Está no livro
também de Dona Ivone Pereira, o livro chamado eu lembro já o nome, está entrando outros nomes aqui. Ela tem recordações da mediunidade, mas não é, esse é outro. Devassando o Invisível. Exato. Estava me vindo crestomatia da espiritualidade. Não, não é isso não. Devassando o Invisível. Tem 11 páginas. Ela contando a experiência dela com Frederic Chopin, desencarnada. Ela é uma médium fabulosa, uma das grandes médiuns que o mundo conheceu. Recebia Dr. Bezerra de Menezes. Tem vários e vários livros. E Dona Ivone Pereira contando a experiência dela com Chopin, o grande musicista do século XVII. E ele contando para ela, e ela vai contando, e ele diz: eu vou reencarnar, eu vou voltar. Está um grupo de espíritos vinculados depois do ano 2000, sob Tutrugo, que é um espírito elevadíssimo, e nós estaremos voltando para o planeta Terra. E ele diz que a arte é como o amor. O espírito precisa dessas duas asas, do amor e da beleza, para crescer, porque o conhecimento pode ser dado a ele até no mundo espiritual. Chopin diz isso, a parte do conhecimento, a parte tecnológica, o espírito pode aprender no mundo espiritual, não precisa da terra. Mas o belo e o amor, só na terra ele se consegue isso. Que isso tem que ser cravado a ferro e fogo dentro de reencarnações como essa que nós temos. Não é fácil reencarnar na terra. Muito difícil. Porque nós temos também as influências espirituais. Os espíritos inimigos do passado. Traímos, dilapidamos pessoas ligadas. Imagina uma pessoa que é usurária, você tirar o que ele tem. Um pai de família que tem 2 filhas lindas, você chegar, matar ele e violentar as filhas, e depois matar cruelmente e ficar rindo de tomar tudo que ele tem, como a igreja fazia. Tem um livro de Dona Ivone Pereira também, que é de Dr. Bezerra de Menezes, que ele trata exatamente de um caso específico desse. Matou o espírito, mas o espírito não morreu. Matou o senhor Antônio, lá, o português, e o espírito ficou vivo. Pegou as filhas dele, levou para o convento para poder violentar. O bispo era sádico, viciado em sexo, queria aquelas meninas lindas, filha do português. Só que seu Antônio ficou vivo. Ele matou, botou na fogueira seu Antônio queimou o corpo, seu Antônio saiu vivo e resolveu se vingar. E se vingou 600 anos desse espírito. Toda encarnação ele era obsedado, enlouquecido, morria nas masmorras dos manicômios, que vem desde aquela época, todo tipo de manicômio, preso pela obsessão, até chegar agora no Rio de Janeiro. E Dr. Bezerra de Menezes é quem vai doutrinar seu Antônio. E aí é quando ele encontra a redenção. Então nós fomos esses espíritos que fizemos o mal no passado. Então temos perseguidores. Nós matamos, violentamos, dilapidamos, traímos, enganamos. Quantos e quantos casos das mulheres que envenenavam o marido para ficar com o amante? Somos nós. E qual é a nossa companhia? Por isso que esses espíritos estão querendo nos destruir. E só entendem uma linguagem. Esse seu Antônio, que era um homem correto, passou 600 anos perseguindo o bispo, só entendeu uma linguagem, que foi a linguagem do amor. Quando ele se encontra com amor, o espírito leva aquele choque. O médium, por isso que o médium tem que aprender a amar, fazer o bem, porque quando o espírito
se liga a ele naquele momento da psicofonia, da incorporação, que é plugado o espírito, ele leva um choque daqueles sentimentos de ódio dele com o sentimento do amor. Então ele leva um choque psíquico muito violento, e ali ele fica atordoado, e aquele ódio dele quase que some, porque ele passa a sentir o amor do médium, e o médium não tem ódio pelo homem que está na frente dele. Então ele para e passa a sentir, e ele fica naquela confusão. Então chega o doutrinador, o orientador, o dialogador, e vai dizer: meu irmão, o que é que ele fez contigo, meu irmão? E ele está com dois sentimentos em conflito: o ódio que ele sentia, mas o amor. E o amor, vocês sabem que o amor é um poder extraordinário. E como a luz, ele diz: aonde o amor chega, não tem mais espaço para o ódio, como essa luz. Estava tudo escuro aqui. Alguém foi ali no interruptor, pá, ligou, você procura, cadê o escuro? Não, dissipa, some-se. Era uma carência, era uma falta. Quando preenche aquela falta, acaba. Então o ódio se dissipa e ele não sabe mais o que sente. Não, ele fez muito mal para mim, mas ele não sente mais aquele ódio que impedia ele de ver. E naquele momento, o Espírito está ali na frente dele. E aí o doutrinador diz: meu irmão, Jesus te ama. E ele consegue raciocinar, porque o ódio não permite que nós raciocinemos. Vocês já tiveram mágoa de alguém? Tem uma mágoa para você ver uma coisa. Você fica com uma pessoa, para onde você olha, você vê a pessoa. Você não consegue esquecer aquela pessoa. Você está odiando aquela pessoa. Ela não sai mas rapaz, eu não acredito que ela fez isso comigo, não. Eu estou decepcionado. Estou com muita mágoa. E não passa, não cessa. A pessoa está na praia se divertindo e você aqui, dentro do quarto, mastigando o seu ódio. A pessoa nem sabe que você está... Porque é um sentimento que não lhe permite pensar outra coisa. Mas quando vem um choque, aí você permite. Por isso que a mediunidade é um sagrado exercício que nós temos que ter toda... É a parte, inclusive, é a parte sagrada da doutrina espírita. É a mediunidade. Tem até um episódio de Chico Xavier. A mulher diz: Chico, olha, nós não aceitamos a mediunidade lá no nosso centro espírita, mas nós estudamos, não sei o que tal. E Chico fez: ô, minha irmã, é uma pena, vocês estão com um tesouro e sentados na tampa do tesouro. Estão com o tesouro nas mãos, mas estão sentados na tampa do tesouro, que a mediunidade não abre o tesouro. Então é um lesa, você está lesando o espiritismo quando faz isso. Porque tem no Evangelho segundo o Espiritismo Lázaro dizendo: a única forma da terra regenerar é através da união dos dois planos, o mundo espiritual com o mundo físico. Porque nós conhecemos a verdade, nós sabemos que somos seres espirituais, nós conversamos com os espíritos. O nosso pai desencarnou, nossa mãe, a nossa avó querida, está lá, viva. Meu filho aqui está ótimo, eu estou vivendo muito bem. E você diz: meu Deus, que alegria. A vida, por mais difícil que ela seja, dá para você esperar um pouquinho mais. Porque lá na frente está lhe esperando as bênçãos da vida maior. O nosso lar, a nossa vida verdadeira é lá no mundo espiritual. Nós precisamos vir aqui como quem vai numa missão. Trabalha numa empresa, você vai para Itaporanga fazer um trabalho lá de um mês. E você vai para Itaporanga, a minha terra, lá no sertão, uma seca de Torá. Quente, que eu vou dizer uma coisa: se o inferno for mais quente aqui, ninguém, nem o cão aguenta. E aí você vai para lá, chega em Itaporanga, aí começa a se incorporar com as coisas de lá. E ao invés de fazer sua tarefa que a empresa mandou você ver, vai fazer outra coisa. O que é que a espiritualidade vai fazer com você? O que é que o dono da empresa faz? Ele lhe demite: meu amigo, venha-se embora, porque você não está dando certo aí. Mas se você der certo no que você faz lá, quando você voltar, você é promovido. Esse salto quântico que temos que dar, essa consciência do que o Evangelho nos traz,
para todos nós. E Jesus disse a Nicodemos, aquele velho, que ele não tinha feito, mas que ele voltaria novamente para fazer a outra parte que não fez. E vai ser perseguido. E Jesus vai ser perseguido. As suas dores são lancinantes, mas as dores físicas ele nem as... João, que é o evangelho, ele coloca Jesus dos outros. Jesus chora, né? Pai, afasta de mim esse caso. Em João, Jesus, quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus pega a orelha e diz: Pedro, embainha a tua espada, que quem com o ferro fere, com ele será ferido. Cola a orelha e diz: eis-me aqui, e se entrega porque quer. Porque quando o soldado chegou lá, que ele se levanta, cai, os soldados caem no chão. Está dizendo lá que os soldados todos caíram no chão com a cabeça para a terra. Aí Jesus se entrega porque quer. É aquele homem de um poder extraordinário que todo espírito puro tem. Todos os espíritos sublimados têm esse poder extraordinário. Olha, Jesus passava a mão na mão de um leproso que não tinha mais os dedos, porque não sei se vocês conhecem, quem tem hanseníase, cai os dedos, cai o nariz, cai as orelhas, as articulações, né, fica aleijado, cai os dedos do pé, o pé. Jesus passava a mão e reconstituía os dedos, a unha, tudo perfeitinho, de acordo com o perispírito dele, perfeito. Jesus sabia o molde que era o perispírito, passava a mão, curava. Eu quero, cura. O caba curava, ficava doido, aquele negócio. Olhava para a mão, as mãos. Isso era Jesus. O cego de nascença não tinha o globo ocular. E Jesus cuspiu na terra, botou aquele unguento divino, com pó da terra, com o lodo da terra, e bota, e reconstitui o globo ocular. E o cego passa a ver. Jesus. Então era um poder extraordinário. Aquela morte não é a morte em si, mas ele veio para resgatar a humanidade através daquilo ali, para chamar a atenção. Foi de uma forma infame? Foi. No entanto, o símbolo da cruz era o símbolo da execração pública. A cruz só morriam os ladrões, os bandidos, os estupradores. Na cruz. Jesus morreu na cruz. Santifica a cruz. Todo mundo quer ter uma cruzinha no pescoço. Naquele tempo, quem viu uma cruz, tira essa cruz daí, não sei o que. Hoje não, todo mundo quer ter uma cruzinha. Faz até de ouro agora, diamante a cruzinha. Porque Jesus dignificou o nome da cruz. E quando você vê uma cruz, não precisa de ser nem feita aquela cruz. Você para pensar em que homem extraordinário, que espírito assumiu essa responsabilidade de voltar à terra para dar um impulso em 2000 anos apenas, que nós víamos há milênios reencarnando aqui, sem crescer o suficiente. Jesus vem, em 2000 anos a terra dá uma guinada, evolui tecnologicamente. Hoje nós temos um mundo, um paraíso, não é? Esse mundo é um paraíso, tirando as violências dos seres ainda inferiores. Mas isso aqui é lindo, é maravilhoso. Nós vivemos num ambiente, todas as facilidades. Você quer ir daqui para Campina Grande, você vai em 1 hora, o carro lhe leva para lá. Quer ir para São Paulo, em 3 horas você está em São Paulo. Levava-se semanas naqueles caminhão velho para ir para São Paulo. Agora em 3 horas você está em São Paulo, você vai de terno. Chega lá de terno, nem molhou, nada, nem suou, nem nada. Chega lá bonitinho como estava aqui. Você nem acredita, né? A gente fica com aquela dúvida. Meu Deus, eu estou aqui, o povo está dizendo que a gente está a não sei quantos quilômetros, 15 mil, sei lá, quilômetros de altura. 10 mil quilômetros de altura, que é eu não sei quantos pés, né? Quantos pés? 36 mil pés. E às vezes eu estou cansado, que eu viajo muito. Estou cansado, dormindo ali. Aí o bicho faz... Tim-tum. Aí, senhores passageiros, aqui é o comandante fulano de tal. Olha, estamos dizendo a vocês que estamos 35 mil pés. E eu quero lá saber de 10. Agora eu pergunto, eu doido para dormir, cansado, esperando para dar um cochilo. Quando eu pego no sono, o cara me acorda para dizer que está não sei quantos pés.
Eu não quero saber quantos pés. Você pode estar raspando o chão. Você pode estar raspando o chão, tirando o cabelo das águas. Eu não quero saber. Eu quero saber. Eu paguei aqui dentro. É como ele diz: daqui a pouco você dorme de novo. Aí, tum. O passageiro é fulano de tal aqui e tal. E para informar para vocês que lá fora do avião está 43 graus negativos. Eu comprei a passagem aqui dentro, eu não comprei lá fora. Eu quero lá saber, meu amigo, chegue logo, pelo amor de Deus, eu quero tirar um sono. Então, você nem sabe, porque você está lá dentro lacrado, você não acredita. Porque lá dentro é assim como a gente está aqui. Imagina a gente está aqui voando, viajando, desse jeito. Não tem nenhuma diferença, né, Clóvis? Aí você fica questionando, será que de fato é assim mesmo? Ou é um... Você aparece lá, entendeu? Porque a tecnologia avançou demais. E Chico Xavier disse que ainda falta a tecnologia esférica, viu, Clóvis? Diz que existe uma tecnologia que a espiritualidade não passou ainda, que tudo é mediúnico. A evolução filosófica vem através dos espíritos. Sócrates era médium. Ele falava com Daimon, ele dizia, falava com Daimon. Emmanuel Kant falava com o espírito protetor de Swedenborg, que era médium extraordinário, como Chico Xavier, Emmanuel Swedenborg. Ele é dito o primeiro livro dos espíritos, lá na Alemanha, e quem paga o livro dos espíritos é o Emmanuel Swedenborg, é o Emmanuel Kant, o grande filósofo Kant. E todos os grandes filósofos são médiuns. Nietzsche, que é um extraordinário, ele era um grande médium, mas ficou obsidiado. Você vê mesmo os escritos de Nietzsche antes da obsessão pegar, e depois ele começa a psicografar mesmo, que ele assina como o anticristo ou o crucificado. Ele assina com esse espírito. A ciência do mesmo jeito. Para descobrir a penicilina, caiu um bicho, o médico lá, que eu não estou lembrado do nome dele agora, estava pesquisando, já fazia anos, tentando a cura para as bactérias. Como matar aquela... Porque matava, dizimava. A mulher paria e ela morria por conta da infecção das bactérias. O médico também não tinha nem asepsia. Ele fazia o parto de uma com as mãos sujas, fazia o parto da outra, e assim não tinha. Aí, às vezes, eram muitas mortes que tinha na época. A pessoa tinha uma unha encravada, era um problema, podia morrer de uma unha encravada, porque aquilo dava uma sepsemia e ele morria mesmo. Então, esse médico pesquisando, deixou a janela aberta do laboratório, deixou lá em cima as bactérias, e aí ele foi dormir. Quando voltou no outro dia, havia caído um inseto dentro daquele campo do laboratório, dentro do recipiente, e tinha matado todas as bactérias. Ele foi olhar, descobriu um fungo. É um fungo que tinha nesse inseto, que matou as bactérias. Ele pegou o fungo, fez a penicilina. Ninguém morreu mais a partir dali. A penicilina salvava. Então você vê que a ação da espiritualidade é em todos os momentos da humanidade. Jesus, o nosso médico maior. Eu estou lançando nesse fim de semana, isso é só para encerrar nossa conversa de hoje, em torno do Evangelho. Eu estou lançando meu 7º livro. 7 livros eu já fiz nessa minha caminhada com o Espiritismo, levando a doutrina espírita através da poesia popular, por todos os cantos em que eu vou. E esse livro está sendo lançado na Federação domingo agora, de 4 horas da tarde. É um cântico de amor. Vocês vão ver esse livro. Eu vou ler alguma coisa aqui para a gente encerrar, só para não dizer, para vocês levarem um pensamento de um poeta paraibano. Eu vou ler um poema, a gente encerra agradecendo a Jesus. Eu vou cantar uma música também, finalizando tudo. E assim o amor venceu. Quando o amor veio à terra sob o nome de Jesus, cada ser vivia em guerra, ninguém conhecia a luz, mas da simples manjedoura resplandeceu duradouro, e o mundo assim recebeu em chegada triunfal naquele belo Natal. E assim o amor venceu. E as alegrias do reino da luz se fez sobre a terra.
Galileu destruiu a razão da guerra. E o homem de Nazaré pregou o amor e a fé, e a esperança renasceu. Contagiou multidões e renovou corações. E assim o amor venceu. Instaurou-se a boa nova, a doutrina da alegria. E Jesus sempre deu prova de que de Deus procedia, socorrendo os desgraçados, cegos, coxos, dementados outros que a lepra comeu. Mantinha todos de pé sem medo da nova fé. E assim o amor venceu. Assombrou seus inimigos que tentavam lhe calar. Jesus, sem temer perigos, foi cordeiro a se imolar. E após ser crucificado, mostrou-se mais sublimado e o seu perdão concedeu. 3 dias após voltou, ressurrecto se mostrou. E assim o amor venceu. Plantou sagrada semente que nos corações brotou. Iluminou toda a gente nos recantos onde andou. E aquela palavra amor foi vinho embriagado, seu povo bebeu, mais tarde ao circo descendo, e a cantar mesmo morrendo. E assim o amor venceu. Passam milênios aos montes, e até hoje a humanidade ainda bebe da fonte e já busca aquela verdade. Mesmo envolta em sofrimento, sonha com aquele alimento que o planeta recebeu, daquele que foi sozinho, verdade, vida e caminho. E assim o amor venceu. Tem palma hoje, não? Eu pensei que Ronald tinha proibido vocês de aplaudir. Louvado seja Jesus, louvado seja Senhor, tua apoteose de luz, modelo e guia de amor, livro de vida melhor, esperança do sofredor, bem que se faz tão maior, filho de Deus por amor. Vem Jesus, entrego-me aos braços teus. Vem Jesus, eterno amor de Deus. Vem Jesus, mestre infinito de amor. Vem Jesus, Cristo de Deus, meu Senhor. Louvado seja Jesus, louvado seja Senhor, apoteose de luz, modelo e guia de amor, tempo de vida melhor, esperança do sofredor, bem que se faz tão maior, filho de Deus por amor. Vem Jesus, entrego-me aos braços teus. Vem Jesus, eterno amor de Deus. Vem Jesus, mestre infinito de amor. Vem Jesus, Cristo de Deus, meu Senhor. Muita paz, um beijo no coração. Quem quiser ir, convide seus amigos. Lá vai ser poesia, música, esse universo aí, na Federação de 4 da tarde, certo? E um beijo no coração de todos. Assim, meus irmãos, como é bom, não é, a gente participar dessa aula que o irmão Merlan nos trouxe, não é? Juntando todo esse conhecimento com essa maneira de ser alegre, não é? E Merlânio, eu acredito que muitos já conhecem, né? É esse irmão que, não sei se vocês já conhecem aquele termo muito usado em futebol, que diz assim, é prata da casa, né?
nascido nas bases, né? Foi criado nas bases. Então, é criado aqui nesta casa e, graças a Deus, ele tem contribuído sempre para essa festa, essa alegria. Bom, assim vamos ficando por aqui com essa palestra maravilhosa, né? Também essa poesia e essa música que ele também nos trouxe, nos presenteou. Avisando também que amanhã continua a reunião pública como essa, uma reunião doutrinária como essa. Amanhã, às 15 horas, tem também reunião de estudo como essa, palestra, certo? Bom, então, quem quiser tomar conhecimento de outras reuniões, não é? É só olhar a programação lá embaixo, no quadro de aviso, tem os dias, os horários, tudo direitinho, tá certo? Bom, vamos convidar agora para o encerramento. Deixa eu perguntar a Clóvis se tem algum aviso. Vamos chamar o irmão Clóvis, ele tem algum recado para dar. Meus irmãos, eu quero lembrar a todos o nosso trabalho do Evangelho do Lar, que é feito todo sábado à tarde, às 16 horas. Então, quem quiser implantar esse trabalho na sua residência, no seu lar, é só dar o nome aqui na livraria, nome, endereço, direitinho, que a gente faz a escala e vamos com o grupo do Evangelho até lá, no sábado à tarde. Todos os sábados nós estamos fazendo isso. Trabalho que vem já há há décadas, aliás, né? E no próximo sábado nós estamos aí com a programação, que na verdade não é uma programação nossa, não é um programa nosso, é um programa da Federação, que todo ano faz um encontro de centros espíritas e estudiosos da doutrina. Chama-se Confraesp. Parece que sempre era feito na Federação. E esse ano exato, os estudiosos da doutrina. E esse ano vai ser feito aqui na nossa casa. É um novo rumo que o nosso irmão, presidente da Federação, Marco Lima, está dando para se aproximar, acho que mais ainda, os centros. E no sábado pela manhã nós vamos ter aí um seminário. O programa, inclusive, está lá embaixo, na nossa pranchetinha. Quem quiser pode se ver lá. E aos que são associados da nossa casa, nós temos no dia 15 de dezembro, já estamos aí, a convocação da Assembleia Geral para a eleição da nova diretoria para os próximos 3 anos. Então, vocês também poderão consultar isso aí. E vamos fazer a prece, né? Hoje, embalados pela música, aí, com a presença do nosso irmão Merlânio, que sempre nos traz essas delícias musicais, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre, mais uma vez, estamos diante de Ti, Senhor, necessitados deste amparo que emana de Ti e dirige-se a todos os encarnados neste planeta, Senhor, especialmente a essa Assembleia que aqui está reunida, ávida de conhecimentos, de melhoria espiritual, de espiritualização, e que nesse momento, Senhor, amparados também pelas equipes espirituais que são os prepostos do nosso Mestre Jesus, aqui estamos, ó Mestre, a receber essas delícias espirituais, esses fluidos misericordiosos, a envolver toda a nossa instituição, toda a nossa cidade, todo o nosso planeta. Permite que os irmãos cujo nome for escrito no livro de preces, aqui sobre a nossa mesa, também possam receber estas vibrações amoráveis. Seja quais forem as situações em que eles se encontrem, possam ser alvo, Senhor, do socorro, da orientação espiritual. E aqui nós que estamos reunidos também, nesse momento, aurindo dessas energias superiores, possamos, Senhor, ao voltar aos nossos lares, levarmos estas vibrações amoráveis. Assim seja.
Todos permanecem aguardando a hora do passe.